Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal do YouTube e Spotify, Robson Cidadão, chegando também ao Brasil 247, a TV 247, TVT São Paulo e retransmissoras, e ainda sendo transmitido pelo portal Congresso em Foco. No programa de hoje, estamos na biblioteca da Universidade Federal da Bahia, onde está acontecendo o 14º encontro da Associação Brasileira de Ciência Política, ABCP. E sobre este tema e sobre a própria ciência política, o mercado de trabalho da ciência política, como a ciência política pode ajudar a sociedade no Brasil e em qualquer lugar do mundo, vamos conversar com a nossa presidente aqui da ABCP, que é a Vanessa Elias de Oliveira. Ela que é professora da Universidade Federal do ABC e conosco vai tratar a respeito destes temas. Seja bem-vinda, professora Vanessa, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer tê-la conosco. Gostaria que você apresentasse para quem ainda não conheça, porventura, a ciência política. O que é a ciência política? A ciência política é a ciência que estuda a política, né? Como um dos fenômenos sociais que toda a sociedade tem. Estuda a política, as políticas públicas e as relações internacionais. Então, são essas as três áreas que compõem a ciência política no Brasil, e o nosso congresso discute esses três grandes temas. A ciência política é uma das ciências sociais, onde você também inclui a sociologia e a antropologia? Isso mesmo, isso mesmo. Ela faz parte das ciências sociais e é aquela que estuda o fenômeno político, as relações de poder, o Estado, as políticas públicas, as relações internacionais, ou seja, a relação entre diferentes estados, né? Estados aí com E maiúsculo, países. Países. Gostaria de saber também, professora, quando nós pensamos na ciência política, muitas pessoas que não fazem parte da disciplina ou não conhecem, às vezes tem até uma curiosidade, mas não sabe exatamente quais são as possibilidades de trabalho, de ação de um cientista político. De fato, são muitas as possibilidades, ainda que nem sempre muito conhecidas, né? A ciência política, enfim, forma pesquisadores que vão trabalhar em pesquisa sobre política e políticas públicas, forma gestores públicos, aqueles que vão trabalhar na gestão pública, forma pessoas que trabalham com políticas nas diferentes esferas da sociedade civil, então, organizações da sociedade civil, o Congresso, enfim, diferentes áreas, legislativo, executivo e judiciário, enfim, diferentes áreas ou instituições que compõem o Estado brasileiro. Uma pessoa com formação em ciência política, por exemplo, também pode ser candidato ou candidata, ou ser assessor ou assessora de políticos em geral? Sim, sem dúvida. Essa, inclusive, é uma atuação muito importante dos cientistas políticos, ainda que talvez em outros países a gente tenha mais tradição de ter cientistas políticos como assessores de políticos, mas, sem dúvida, muitos dos cientistas políticos hoje atuam como assessores de políticos, né, e exercendo um papel fundamental, ou seja, pela nossa leitura dos fenômenos políticos, das relações de poder, o nosso conhecimento sobre o Estado é uma assessoria muito qualificada, digamos assim, né? Verdade. Outro ponto importante, como é que nós podemos aplicar a ciência política na comunicação, na mídia, algo que muitos profissionais acabam tendo uma formação até dupla, na comunicação e também na ciência política. Cada vez mais os cientistas políticos vêm sendo ouvidos para entendermos os fenômenos políticos, né? Ou seja, os jornalistas, a mídia em geral, têm consultado os cientistas políticos para entender os processos políticos e as políticas públicas, e isso tem se tornado mais comum. Não era tanto no passado e hoje é bastante comum. E os cientistas políticos também estão aprendendo a se comunicar com a sociedade, né? Então, também, não só estamos sendo mais chamados, como também estamos aprendendo a fazer uma comunicação mais fácil para o grande público, né? Não tão fechada nos conceitos e termos que às vezes são muito acadêmicos. Isso é muito importante porque o cientista político, através da mídia e da comunicação tradicional ou das atuais digitais, ajuda a sociedade a compreender os problemas do poder, da política, de todas essas relações
tentando traduzir isso, né, e levando também um conhecimento, um estudo para fora das universidades. Exatamente, exatamente. Eu acho que tem uma questão que é bem importante também, que é a gente começar a entender a política como parte da vida social, né? Existe na sociedade, às vezes, um distanciamento ou uma vontade de se afastar da política. Só que isso, na verdade, é impossível, porque a política está em todos os lugares, né? Nas relações sociais, e ela é necessária para que a democracia aconteça. Então, a gente precisa, de fato, entender melhor os fenômenos políticos, e os cientistas sociais podem ajudar nesse processo de traduzir os fenômenos políticos, que são muitas vezes muito complexos, para o grande público, porque isso faz parte da nossa vida, da vida de todos os cidadãos, né? Sem dúvida. Outro ponto ainda que nós podemos destacar, pensando na ciência política, ainda nesse tema do mercado de trabalho, é olhando para a área da educação. Uhum. Temos muito espaço em todos os níveis de educação para cientistas políticos. Sem dúvida, e mais do que espaço, eu acho que um papel importante na formação do cidadão, do indivíduo como cidadão, né? Então, também discutir assuntos políticos e a vida política de um país é necessário desde o começo da nossa vida escolar e depois acadêmica, né? Entender esse espaço como um espaço de formação de cidadãos e que, portanto, precisam entender da política desde cedo, é também algo que a ciência política deve contribuir, não só contribuir, como deve contribuir, né? A ciência política ajuda a combater a alienação? Sem dúvida, sem dúvida. Como eu disse antes, né? Essa negação da política que às vezes a gente vê muito presente na sociedade, ela pode e deve ser superada por um maior conhecimento sobre como funciona a política, né? E a importância dos processos políticos para o aprimoramento da sociedade, para o aprimoramento da democracia e, portanto, para o desenvolvimento econômico e social do país. Sem dúvida. Gostaria de te ouvir também, estamos aqui no nosso Espaço Cidadão, conversando com a Vanessa Elias de Oliveira, a professora Vanessa, que é presidente da Associação Brasileira de Ciência Política. E para finalizar essa parte que estamos falando sobre as diversas oportunidades de mercado de trabalho para cientistas políticos, como também sociólogos e antropólogos, já fizemos até entrevistas com profissionais das outras áreas, eu gostaria de saber de que maneiras, por exemplo, o cientista político pode atuar no mercado privado. Uhum. Cada vez mais também tem se ampliado o mercado privado para cientistas políticos em algo que as empresas têm atuado bastante, que é o que a gente chama de relações governamentais. As empresas também fazem negócio com o Estado, as empresas prestam serviços ao Estado, vendem produtos ao Estado, e também elas precisam de cientistas políticos ou de pessoas que trabalham com relações governamentais para facilitar esse diálogo, para facilitar cooperações, parcerias, negócios. E o cientista político pode atuar, e atua muito bem, porque conhece muito bem o Estado, a gestão pública, então tem atuado muito no mercado privado como aquela pessoa responsável pelas relações governamentais das empresas. É o que a turma chama de Helgov. Helgov, exatamente. Helgov. Há alguma diferença de Helgov para lobby, por exemplo? Eu acho que tem, não vejo lobby como algo negativo, quer dizer, no Brasil a gente não tem lobby. Não é permitido oficialmente. Quer dizer, a gente tem, desculpa, você tem toda a razão, não é permitido oficialmente, temos lobby faz parte da vida política, não temos isso permitido oficialmente, como você colocou, mas lobby é parte desse processo de relações governamentais, mas é mais no sentido de não só vender produtos, como vender pautas, né? E nas empresas, as relações governamentais estão mais voltadas para as questões mais cotidianas das empresas nessas relações governamentais ou com os governos, com as instituições políticas. É claro que uma coisa está dentro da outra, né? A pessoa que trabalha com relações governamentais também faz um pouco de lobby, mas o papel dele não é só esse, né? De tentar vender uma pauta, mudar uma lei, colocar um produto como algo que o governo fornece aos cidadãos, mas também estabelecer relações cotidianas, né, de venda, de acordos e etc. Perfeito.
Professora Vanessa, falando ainda sobre a ciência política, você como presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, estamos aqui na biblioteca da Universidade Federal da Bahia, onde está acontecendo o 14º encontro da ABCP. E aí eu gostaria que você compartilhasse com quem nos acompanha nesse momento qual é a grande ideia, mensagem, convite ou convocação que se traz nesse congresso, que tem como tema principal desigualdades e justiça climática, desafios da ciência política no sul global. Bom, o congresso engloba diferentes áreas de conhecimento que compõem a ciência política, são 18 áreas temáticas, são vários temas, teoria política, instituições políticas, relações internacionais, políticas públicas e etc. Mas o título chama a atenção para a importância dos cientistas políticos atuarem também na questão da justiça climática. Desigualdade é um tema que a gente já trabalhava, mas a justiça climática é um grande tema que veio para ficar, então precisamos enfrentá-lo. E aí alguém pode estar se perguntando nesse momento, quem está nos ouvindo ou nos assistindo, e o que é que a ciência política tem a ver com essa área climática, que dirá com justiça climática, que já entra em outra área também? Boa pergunta. As discussões sobre políticas ambientais, mudanças climáticas, etc., elas são muito importantes para várias áreas do conhecimento, né? Para aqueles que trabalham com climatologia, para aqueles que trabalham com meio ambiente, para aqueles que trabalham com produção agrícola, etc. Mas é também um tema da ciência política e das ciências sociais. Por quê? Porque as sociedades são afetadas pelas mudanças climáticas. Os nossos políticos decidem sobre leis que vão afetar questões ambientais, que fazem diferente para o combate às mudanças, que fazem diferença, para o combate às mudanças climáticas. Isso ficou muito claro agora na tragédia do Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, a falta de políticas públicas de gestão de risco para gestão de risco das cidades fez com que a gente tivesse efeitos catastróficos no Rio Grande do Sul. Isso é política. Exato, e tanto, bem lembrado, essa questão do Rio Grande do Sul, nós temos o componente da falta de políticas públicas, como também, muitas vezes, se atentou a implementar uma forma de política pública de urbanização, talvez mais próxima de uma higienização social daquelas áreas, onde, por exemplo, num projeto que foi mostrado pela Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com o governo do estado, se queria derrubar um grande muro de contenção porque era feio. Exato. Você imagina com essa tragédia que aconteceu e esse muro com aquelas comportas sem manutenção, se não existisse nenhum muro. Exatamente. Quer dizer, cada vez mais as cidades precisam se preparar para as mudanças climáticas. E a gente já sabe que elas vieram para ficar e que elas afetam mais aos mais desfavorecidos, né? Isso significa que precisamos pensar em políticas públicas para enfrentar as mudanças climáticas, legislação, né? E toda a discussão sobre, por exemplo, o peso do lobby, a gente falava do lobby antes, né, de grandes corporações, ou o lobby da indústria agrícola, enfim, todos esses temas têm relação com o tema das mudanças climáticas. E a ciência política pode contribuir para esse debate, entendendo essas relações políticas em torno do tema. Quando você afrouxa uma legislação ambiental para permitir desmatamento, para colocar pasto, ou para você plantar soja, ou seja lá o que for, você está atacando aquela vegetação daquele lugar e isso vai ter consequência. E você mexe no norte do Brasil, a consequência vai para o sul, como a gente está vendo claramente. Sem dúvida. Não que essas coisas não sejam importantes, né? Quer dizer, uma boa política agrícola, uma boa política ambiental, tudo isso é importante. Agora, a gente não pode esquecer que as mudanças climáticas impactam a vida dos cidadãos e que a gente precisa olhar para elas quando a gente discute essas outras políticas, né? É a forma como tratar a natureza. Exatamente. Professora Vanessa, que outros temas são... Sei que são muitos, você falou que são... Quantos 18 áreas 18 temáticas. Áreas temáticas. Exatamente. E cada uma delas se ramifica em vários outros trabalhos. Eu tive a alegria de apresentar 2 trabalhos aqui no Congresso. E eu gostaria de saber
Que outras áreas você poderia citar como exemplo de outros temas discutidos no Congresso, no encontro da Associação Brasileira de Ciência Política, que sejam de interesse coletivo, que transpassem os muros da academia? Muito bem. Bom, o tema com o qual eu trabalho, que é o tema das políticas públicas, tem discutido, por exemplo, o desmonte das políticas sociais nos últimos anos, né, e entender como esse processo deu. Boa parte dos trabalhos aqui apresentados provavelmente estavam focados nesse tema, né? Desmonte de políticas de saúde, educação, exatamente, de segurança, o Minha Casa Minha Vida e tantos outros. Isso. Mas a gente tem também, por exemplo, a área temática de instituições políticas, que discute relações entre executivo e legislativo, por exemplo, que neste momento as relações estão bastante tensas, né? E a dificuldade ou não dificuldade de se governar o Brasil, todo o papel do Congresso, das emendas parlamentares, enfim. O Congresso está fazendo política pública no lugar do poder executivo, né? O Congresso, que é legislativo, está fazendo política pública, que é a sua área, no lugar do executivo, através das super e secretas, até agora pelo menos, né? Pelo menos está se acabando com isso, com as emendas parlamentares. Exatamente. Esse é um tema, na verdade, que mistura, né, estudos sobre instituições políticas, relações executivo-legislativo com políticas públicas. Ontem, uma das mesas redondas discutia exatamente isso, a questão de como que o Congresso está muito empoderado e se isso é ou não um problema para a democracia brasileira. Bom, se não é um problema do ponto de vista da representação, são representantes eleitos que estão ali. Por outro lado, isso pode ser um problema assim, para o desenvolvimento de políticas públicas nos municípios, por exemplo, porque eles recebem um dinheiro este ano que não necessariamente vai vir o ano que vem, e isso dificulta muito o planejamento de políticas públicas. E é uma questão que é o seguinte, de fato são representantes do povo brasileiro, porque lá estão e por este povo foi eleito. Porém, a pergunta, o que é que eles estão representando lá na Câmara e no Senado? Ou a que interesses eles representam, talvez aí esteja a chave da questão. Sem dúvida. A questão da representação é outro tema que a gente trabalha bastante, mas que, de fato, é uma questão importante, porque, muitas vezes, aqueles que estão nos representando, na verdade, estão representando interesses muito pequenos, né, de um município, de um bairro, de um município, e isso, enfim, traz para a gente a questão de se pensar a representação e como que a gente faz para aprimorar a democracia, né? A melhorar a qualidade da democracia, como a gente costuma dizer. Estudar democracia é um outro grande tema da ciência política. Exatamente. É o grande tema, talvez. O grande tema, talvez, né? Sobretudo quando a gente fala em democracia, os populismos que têm acontecido no mundo inteiro, né? Esses governos de características autoritárias, como foi o caso do Brasil, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, você viu o caso do Trump nos Estados Unidos, o Milei na Argentina, aí você vai lá para a Hungria, Turquia, Filipinas, vários outros países lá para a Europa, ou parte da Europa. Isso é interessante também, é um tema muito quente, não só na ciência política brasileira, mas internacional, porque é um fenômeno global, né? O aumento da extrema-direita é um fenômeno global, e tem sido um tema, o populismo ou os autoritarismos tem sido um tema da ciência política no mundo todo. E também discutimos bastante aqui em função dos fenômenos que vivemos nos últimos anos. Esse congresso da Associação Brasileira de Ciência Política, que está acontecendo aqui em Salvador, Bahia, na Universidade Federal da Bahia, ele me parece que é um dos maiores encontros dos últimos tempos, reunindo mais de 1.000 pessoas. Sem dúvida. Fico muito feliz, inclusive, como presidente, de ver tanta gente aqui. A Bahia convida, mas a ciência política brasileira está grande, é importante. Hoje a ABCP tem 2.600 membros, e neste encontro foram mais de 1.700 inscritos, e participando das atividades online que começaram no dia 1 e depois seguiram até o dia 2, na semana passada, e na presencial do dia 5 até amanhã, dia 8, são mais de 1.000 pessoas. É muita gente, muitos temas, muitas ideias e muito espaço para reflexão. Contando, inclusive, com a presença do presidente da Associação Internacional de Ciência Política. Pela primeira vez, tivemos o presidente da Associação Internacional de Ciência Política, a IPSA, e tivemos várias outras autoridades. O professor Pablo. Isso, o professor Pablo Oñate, e tivemos outras autoridades e professores pesquisadores internacionais também.
Acho que o Congresso está bastante rico e com muitas possibilidades de aprendizado, eu diria. E qual é o grande aprendizado que a professora Vanessa vai levar consigo na bagagem quando deixar a Bahia? Eu acho que uma coisa que eu sempre digo é que a ciência, em primeiro lugar, é coletiva, é um trabalho coletivo que depende de cooperação, e, além disso, o fato de que a ciência é importante para a realidade, né, para entendermos os fenômenos sociais, para entendermos os fenômenos políticos, e a gente faz melhores políticas, a gente faz melhores políticas públicas, a gente aprimora as relações sociais, conhecendo melhor a política e a sociedade. Então, a ciência política tem um papel importante a dar, e tem desenvolvido esse papel, mas esse diálogo é muito importante entre a academia e a sociedade. E a gente precisa ampliar esse diálogo, né, porque é isso que vai ajudar a gente a avançar, tanto em termos de democracia, quanto em termos de qualidade de vida, de bem-estar social. Sem dúvida. E a visão, de um modo geral, pelo que se tem captado dos cientistas políticos do Brasil inteiro e de outras partes do mundo também que estão reunidos aqui, é uma visão mais otimista para com a democracia e o futuro do Brasil, depois de tudo que se passou, está um pouco mais aliviado ou ainda sob tensão? Eu acho que estamos, sim, mais aliviados. Os cientistas políticos estão sempre em tensão, porque a política brasileira não é fácil, ela é difícil de ser compreendida, ela muda muito o tempo inteiro, e temos muitas instabilidades comuns a qualquer regime democrático, mas talvez mais presentes em regimes que estão tentando avançar, enfim, aprimorar a democracia, né? Então, estamos mais tranquilos do que estivemos no passado, mas atentos ao que vem pela frente. Mas tem bola de cristal, o cientista político? Não, cientista político não tem bola de cristal. Infelizmente, seria ótimo se tivesse. Seria maravilhoso. Muito bem, estamos chegando ao final da entrevista, aqui direto da biblioteca na Bahia, aqui da Universidade Federal da Bahia. Iríamos fazer essa entrevista do lado de fora, numa paisagem maravilhosa, mas aí veio uma chuva e ficou arriscado de fazer a entrevista por lá. Mas estamos aqui na biblioteca da Universidade Federal da Bahia, encerrando essa entrevista com a presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, professora Vanessa Elias de Oliveira, né? E quero agradecer esse momento, a sua participação aqui. Parabéns pelo encontro, né? Reunindo tanta gente e tratando tantos temas importantes para a nossa sociedade. Seja sempre bem-vinda. E eu deixo um momento final para as suas despedidas. Pode complementar com alguma informação que considere importante, pode divulgar algum livro de sua autoria, algum artigo de sua preferência, né? Tá colocado esse momento final para você. Muito obrigada. Bom, eu tenho duas coisas a dizer. Em primeiro lugar, que os cientistas políticos que estão estudando a sociedade, os fenômenos políticos, querem contribuir, então têm e podem contribuir para o aprimoramento da democracia brasileira. E a segunda questão é que a política precisa ser compreendida. A política está em todo lugar e ela não pode ser vista como algo negativo, ela não pode ser negada pelos cidadãos, né? A gente precisa compreender, a gente precisa se envolver politicamente, votar, acompanhar os nossos representantes, cobrar os nossos representantes e exigir que o Estado faça políticas públicas para a garantia de direitos, e para isso a gente precisa conhecer mais sobre a política. Então, convidar todos a compreender melhor o mundo da política e das políticas públicas, que é fascinante. Maravilhoso, eu sou apaixonado, né? E aquela história, não confunda a raiva que porventura você tem de algum político com a política. Exatamente. Maravilha, muito obrigado, professora, pela sua participação. Eu que agradeço, um prazer. Igual. Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho.